eu preparei algo amplo, reflexivo, que não fosse tão técnico, que servisse apenas aos meus colegas professores e aos que estão na pós-graduação. Não fosse tão geral, que não servisse aos alunos de graduação ou ao público em geral. Então, preparei algo que faça uma reflexão muito subjetiva, muito pouco dogmática, muito pouco técnica, muito distinta, muito diferente daquilo que se faz usualmente num curso de pós-graduação, onde o enfoque teórico, a precisão vocabular, o rigor hermenêutico e heurístico sejam a norma de tudo isso. Eu preparei algo para refletir sobre ser historiador em 2015, num momento em que, ao se aproximar da minha aposentadoria, é um momento de reflexão. São os momentos que a gente mais pensa na carreira, quando ela começa e quando ela termina. Como um casamento, pensa-se nele no namoro e pensa-se nele no final inevitável, como dizia o Padre Vieira, o amor é o pio de uma criança, porque nenhum amor humano dura tanto para virar adulto. A ideia do Padre Vieira. Vamos adiante então e fazer a seguinte pergunta para nós a partir de uma frase que vocês conhecem perfeitamente. No Manifesto de 1848, que pertence àquela categoria de obra que a gente não pode deixar de ler. Eu insisto isso com os alunos. Não se trata de gostar. O Leviatã, o Contrato Social, o Maquiavel, o Príncipe, o Manifesto de Marx, não são obras que eu gosto ou não gosto. Só são obras que eu conheço ou não conheço. E não conhecendo, eu não sou historiador. Então são obras clássicas que não dependem de vontade. No seu importantíssimo Manifesto de 1848, Marx lança uma frase que poderíamos traduzir como faz o professor Berman, onde todos os valores tradicionais, a referência dele é a burguesia, foram destroçados pela emergente burguesia industrial europeia. Então, a frase "tudo que é sólido desmancha no ar" tem um pé em 1848. Na década de 80, o professor recentemente falecido, o professor Marshall Berman, recentemente falecido em Nova York, pertencente à chamada New Left, ou seja, essa esquerda renovada, anglófona, inglesa e norte-americana, tomou essa ideia e passou a dialogar com Marx, ignorando a tradição marxista. Passou a falar de um Marx muito pouco historiográfico e muito fonte documental, aquilo que Todorov fez com a América ao lançar o seu conhecido A Questão do Outro. A ideia, tudo que é sólido desmancha no ar, pertence então originalmente a Marx, ressignificada no livro com esse título do Berman, que, como eu disse, acabou de falecer. A imagem dos dois é interessante, dá para fazer uma reflexão fenomenológica sobre esquerda e barba, e também de que talvez a atividade acadêmica não faça tanto bem à estética quanto faz à reflexão, né? Ou seja, felizmente não temos compromisso com a beleza, salvo naturalmente vocês, esse público e assim por diante. Quando eu era jovem se dizia que havia duas filas antes de encarnar, a da beleza e a da história. A gente escolhe, isso não é mais verdade. Agora uma só. Então a ideia de um homem que ressignifica uma obra, isso é uma obra clássica. Quando eu digo que é uma obra clássica, como são as citadas, como são as Confissões de Santo Agostinho, como são as Confissões de Rousseau, são ideias que nunca deixam se comunicar com a gente. Dei uma palestra agora há pouco no Café Filosófico sobre o Hamlet, exatamente sobre isso, obras que nunca cessam de falar conosco, né? E quando um aluno me diz, eu não gosto de ler isso, eu digo, morra, né? O seu gosto é absolutamente irrelevante. Isso é fundamental, né? Quer dizer, você vai desaparecer e essa obra vai continuar brilhando, né? Felizmente não é o seu gosto que orienta isso, né? Quem não gosta de ler, gente, vou dizer desde o início da palestra, quem não tem paixão por ler, quem no banheiro não fica pegando embalagem de produto para ler, quem não lê coisa de Doriana na mesa do café da manhã, quem não tem compulsão por leitura está na carreira errada. Vá vender Amway, Avon, Jequiti, tá bombando, porque dar dinheiro é simpático e não precisa ler nada além do catálogo. Então, leitura é o vício da área de humanas. Quem não gosta de fazê-lo é um endocrinologista obeso, um pneumologista que fuma, ou é um senador honesto. É uma contradição em termos. Tenham cuidado, então, com isso. Marshall Berman e Marx lançam a ideia de uma transformação tão rápida, e olha que Marx a data de 1848, que a gente perde referência.
Se eu sair do campo de um filósofo e de um historiador e for para o campo de um sociólogo de origem polonesa, que hoje se dedica a publicar mais ou menos uns 10 livros por ano, lá na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e se tornou uma figura, que eu tive o prazer de entrevistar para a CPFL, se transformou numa figura que acaba de completar 90 anos, que uma figura importante nessa reflexão, tanto de um pensamento sociológico de difusão, quanto de um pensamento, de uma conceituação, que ele começou falando em pós-modernidade, depois passou a falar em modernidade líquida, mundo líquido. A ideia de Marx assume uma nova orientação. Zygmunt Bauman produz uma reflexão sobre o nosso momento, em que as mudanças são tamanhas que é muito difícil acompanhá-las. E essa percepção de aceleração de mudanças, que é típica de períodos revolucionários, esta hoje está difundida entre nós. Por quê? Porque nós não apenas vemos um caminho tradicional, como nós vemos muitos caminhos e ninguém parece ser mais um detentor da verdade. Lembrem que a universidade, fundada na Idade Média, a Universidade Ocidental, a nossa de modelo medieval, da qual ela começou a se libertar recentemente, lentamente, desse modelo medieval, a nossa universidade medieval era baseada numa prévia de trivium e quadrivium, de professor falou, magister dixit, era uma universidade voltada à ideia da repetição. Essa ideia durou séculos, ela vai até a erudição do século XIX. E havia a ideia do que se devia fazer para atingir um patamar. Hoje ninguém tem essa certeza. É preciso dizer coisas óbvias como a importância das fontes, a importância dos clássicos, Marx, Santo Agostinho, para que as pessoas se deem conta que isso não mudou. Porque até aí nós temos hoje muita gente lendo sobre Santo Agostinho, sobre Marx, sobre autores e não lendo propriamente as fontes. Adiante. Essa mudança é tão rápida, tão difícil de ser acompanhada no século XXI, que ela já não é mais de um período geracional, como a gente fala, a geração de 1848, Primavera dos Povos, a geração de 1830, a geração romântica, a geração brasileira da década de 30, os fundadores do pensamento organizado sobre o Brasil, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, em breve Caio Prado, mas elas vai ocorrer ao longo de uma mesma geração, de tal forma que vocês não se comunicam mais com os pais. Rebeldia de filhos, desde que foi inventada a adolescência na Idade Moderna, ela é uma tradição, mas comunicação com os pais foi se tornando impossível. Joguem para os pais conceitos complexos como cabo HDMI, e vocês verão que os pais respondem com a interjeição, porque isso se trata de uma outra linguagem. Façam a pergunta assim, mãe, a saída é USB ou HDMI? Não, e vocês receberão a interjeição, não há mais uma linguagem, de fato. Adiante. De tal forma que a mudança não é apenas técnica, eu quero insistir nisso, baseado, inclusive, em uma leitura recente que eu fiz de 3 livros do professor Damaso, neurocientista português que dá aula nos Estados Unidos. Escrever a pena ou a caneta é diferente de escrever a computador. Não é apenas a velocidade ou a técnica, mas escrever a pena ou a caneta pressupõe um acompanhamento de cada palavra, de cada ideia, que o computador eliminou. Pressupõe rascunho refletido, pressupõe risco, e não corretor de texto. Pressupõe um texto refeito, não é melhor ou pior. Em geral, os mais velhos tendem a dizer, no meu tempo, era melhor. Mentira, é absolutamente sinal de idade. Eu corrigi minha avó até morrer nesse aspecto. Minha avó foi imigrante, e ela fugiu do Brasil por causa da guerra. E ela dizia, no meu tempo não tinha violência. Eu disse, vó, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, 55 milhões de mortes, talvez 60. Não, todo mundo se respeitava, vó. Não adianta dizer isso a ela. Porque minha avó pertencia a um universo que não tinha dúvidas. Minha avó era uma mulher sem dúvidas. Quando eu voltei do México, eu sempre conto isso, escrevi sobre isso e disse a ela, vó, no México eles comem abacate na salada. E minha avó me disse, isso dá diarreia. E eu disse, vó, o Brasil é o único país do mundo que come abacate doce. É o único país do planeta que come abacate com açúcar. Ela pensou, o resto do mundo não sabe que dá diarreia. Então, não importa o que eu dissesse a ela, ela tinha certeza. Ela dava conselhos que eu devia fazer concurso para o Banco do Brasil, para a Petrobras, né, onde eu poderia estar hoje trabalhando
na direção da Petrobras. Talvez ela tivesse razão nesse aspecto. Eu quero dizer a vocês que a mudança técnica, ela não é apenas uma mudança entre escrever, datilografar ou digitar. É uma mudança diária de cérebro atingido. É uma mudança técnica estrutural de pensamento. A cabeça de uma criança que nasceu com iPad hoje não é igual a uma criança que montou Lego. Ela não é melhor, ela é apenas diferente. Livros de crítica, como The Shallows, do Carr, que fala da superficialidade atual, é apenas o suspiro de velhice. São inteligências diferentes, são inteligências distintas. Uma incapaz de várias janelas ao mesmo tempo, e outra incapaz de fazer análise sintática durante horas. Ou seja, são inteligências distintas. Adiante. Essa velocidade começa, gente, com uma transformação profunda para o Ocidente, surgida na China, mas para nós, século XV, por volta de 1455, quando Gutenberg faz modelos móveis, imprime a primeira Bíblia em poucas semanas, imitando ainda o estilo manuscrito que havia antes, e com essa Bíblia, o saber começou a se capilarizar, se vocês preferem a metáfora física, biológica, ou se atomizar, se preferem a metáfora física. O saber saiu do controle da igreja. Um historiador da modernidade e vários outros, tanto Febvre quanto Delimot, diziam que a imprensa era o incenso do protestantismo. Graças à imprensa, as ideias saíram do monopólio da Igreja Católica. E nós vivemos um aumento dessa capacidade, já que cada lar hoje é uma imprensa. Cada lar que tem acesso à impressora é uma imprensa. Bem, eu pergunto aos meus alunos que entram na graduação, 18 anos, se eles já escreveram alguma carta e lamberam o selo. Faz uns 15 anos que a resposta é não. Escrever uma carta à mão, datá-la, lamber um selo, gesto bárbaro, paleolítico, que a gente colocava no envelope, e enviá-lo, e esperar 3 meses por uma resposta, se a carta fosse da Europa, é um hábito de quem trabalha com o tempo com outra categoria. A habilidade de escrever com caneta vai desaparecer. Eu estive agora na Nova Inglaterra, acompanhando um projeto, e os alunos são alfabetizados no tablet. Não saberão mais usar caneta. E a professora que estava comigo perguntou, espantada, à professora norte-americana, mas como é que eles vão fazer para escrever se eles não tiverem tablet? E a professora norte-americana respondeu de forma muito inteligente: como a senhora, quando não tem caneta, não escreve. Sem instrumento de escrita, ninguém escreve. A única vantagem da minha geração é que se a gente cair numa ilha deserta, a gente sabe escrever SOS na areia. E eles vão ficar com o tablet esperando um Wi-Fi na ilha. É a única vantagem. Mas tirando essa hipótese lost, nós não temos nenhuma outra vantagem. Adiante. Eu vou mostrar a vocês aparelhos antigos, gente. Não precisam se denunciar. Não precisam dizer, especialmente meus colegas. Eu passei, nos meus 33 anos como professor, eu passei pelo menos 20 fazendo provas em mimeógrafo. O que explica tantos professores alcoólatras, porque às 6 da manhã você tinha que botar álcool e cheirar aquilo às 6 da manhã em jejum. Com isso. Eu sou possuidor, Leandro, aos 52 anos, sou possuidor de várias habilidades inúteis. Essa é uma delas. A outra é saber número romano. A outra é saber pronomes de tratamento. Como abreviar, por exemplo, Vossa Magnificência. O reitor, não sei se vocês sabem, antes de ser o cachorro filho da mãe que domina a gente e que a gente tem que invadir a reitoria, ele é magnífico. Antigamente ele era só magnífico. Antes de ser o opressor das classes baixas, ele era magnífico. Eu sei passar prova em mimeógrafo. Para que serve isso? Nada. Para usar uma expressão elegante, para sêmen algum. Ou seja, isso não serve para nada. E isto é uma mudança geracional. Adiante. Eu tenho diploma de datilografia. Entre os meus diplomas está o de datilografia. Eu sei datilografar e sei botar uma folha e calcular a margem direita numa máquina manual e não elétrica. Sei usar errorex. Essas habilidades, sei bater com papel carbono. Todas essas habilidades se juntam do mimeógrafo, são inúteis. Eu chego à metade final da minha vida, ou ao terço final da minha vida,
possuidor de habilidades, como alguns aqui, inúteis, como datilografar. A única vantagem é que não dá tendinite. Eu estou fazendo uma coisa que os jovens não sabem, eu estou datilografando e passando isso. Não dá tendinite porque você não fica parado. Eu fiz anos de datilografia e o meu sobrinho adolescente digita mais rápido do que eu, sem curso de datilografia. A gente sabe a idade quando alguém faz o Whats com um dedo só, mais de 30, ou faz só com os polegares, menos de 30. Esse é um divisor de idades. Mas, gente, eu dei aula com isso. Esse é um retroprojetor. Um aparelho revolucionário pedagogicamente. Permitia projetar textos e imagens em transparência. Sua lâmpada delicada era tratada como uma espécie de santo grau, que a gente levava, depois tinha que esfriar e assim por diante. Eu sei usar esse aparelho. Ninguém mais usa, acho que ninguém mais usa este aparelho. Adiante. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei procurar em ordem alfabética numa enciclopédia. Eu não preciso apenas Ctrl+C, Ctrl+V, eu posso procurar em ordem alfabética um verbete, que é exatamente como copiar da Wikipédia, do Wikipedia, só que tinha um esforço mecânico. Eu tinha que copiar lendo e escrevendo. Adiante. Eu sei quanto à linguagem, vou usar vários termos, ficou sintética, apocopada, reduzida. Eu sei que do antigo vossa mercê, nós chegamos ao você, sei que a carta deu espaço ao telegrama, o telegrama ao e-mail, o e-mail ao WhatsApp, e em breve, menos do que isso. Se quando surgiu o procedimento de fazer textos de 140 toques, de fazer uma tweetada, uma gorjeada, tweet, gorjear em inglês, provavelmente no futuro 140 será considerado excessivo, porque as coisas estão acelerando. Meu secretário reclama das minhas instruções. Eu escrevo, por favor, colocar essa carta no correio registrado. Ele só colocar carta registrada. Ele está pedindo uma linguagem mais sintética, porque demora muito tempo, e eu acho grosseiro estabelecer uma instrução sem pedir por favor. Então, essa é uma diferença geracional. Adiante. Por exemplo, vossa mercê do século XVIII, início do XIX, vira você, e você virou por uma influência um pouco semita, eliminamos as vogais, como em hebraico e árabe se escreve sem vogais, EVC, e provavelmente os filhos de vocês escreverão o S vai desaparecer das línguas porque ele é inútil, eu entendo perfeitamente sem o uso do S. Já tem gente pioneira nesse uso há bastante tempo. Eliminamos vogais, simplificamos o tio, as onomatopeias subiram. Isso é uma comunicação. Você não sabe muito bem, isso é uma comunicação. Imaginem o nosso grande autor, Machado de Assis, o genial Machado, morto em 1908, lendo isso. Ele veria, o autor é gaúcho, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Tem uma abreviatura estranha. Não é português, saiu é português, TD não existe, depois ele insiste na sua origem, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Possivelmente ele também interpretaria como amor à química encerrar todas as mensagens com o símbolo do potássio, kkkk. Ou seja, a pessoa é fixada no elemento potássio da tabela periódica, kkkk, tudo é kkk. Adiante. Mais do que isso, nós estamos voltando ao hieroglífico do egípcio, quando a ideia deve ser contida em parte pelo significado, em parte pelo significante. Estamos voltando a uma linguagem, estamos superando essa invenção fenícia do alfabeto. Estamos agora trabalhando com a hipótese de imagens transmitindo emoções. Gente mais velha pega o aparelho e enche de figurinhas sem sentido, porque acha que a linguagem é colocar figuras. Os jovens sabem que as figuras devem ter uma certa coerência e procuram com habilidade no catálogo. Os pais, para parecerem jovens, ficam enchendo de figurinhas sem sentido algum, né? E às vezes contraditório. Caveira é caveira, bombinha, bombinha, festa, festa, e assim por diante. O que significa isso? Está mudando minha maneira de comunicar. Só que isso é permanente em história. É permanente nas sociedades a mudança na estrutura comunicativa. Isso não é uma novidade, só que nós estamos acompanhando na nossa geração. Castells, que trabalha hoje na Califórnia, o grande sociólogo da comunicação espanhol, sintetizou nos seus 3 volumes da era da informação, da sociedade em rede,
Essas 5 características, ou 4 características: informalismo, globalização, atomização e dinamização da linguagem. Mudamos a propaganda, mudamos a comunicação, mudamos a maneira de escrever textos. Novelas aboliram orações subordinadas, porque a subordinação tem uma relação de dependência entre o sujeito e seus derivados que é impossível de ser acompanhada hoje. Eu tenho que dizer, preferencialmente, oração coordenada, assindética, absoluta. Oi, fui, foi, gostou, né? Valeu, nem. Eu tenho que falar as coisas de forma curta, porque se eu disser esta vez, ao contrário da anterior e similar à primeira, você acabou faltando a festa antes marcada. Quando eu começo a falar assim, eu perco por completo do público a atenção, porque oração subordinada é um koala albino, está em extinção, porque ela pressupõe uma decomposição da linguagem que implica pelo menos uma base latina, uma base de decomposição de nominativo, dativo, acusativo e assim por diante. Adiante, o celular tornou-se universal. É difícil explicar que a primeira vez que eu fui à Europa, eu liguei a cobrar da Europa para minha mãe, disse, cheguei e desliguei. Porque era caríssimo, tinha telefonista e porque a gente não informava tudo. E hoje as pessoas informam tudo. Eu conto às pessoas que por pressão social eu abri uma conta no Face há alguns anos e essa conta foi percorrendo o Brasil inundada por 3.000 pessoas que passaram a me comunicar coisas como almocei, ou então está sol aqui em Penápolis, hoje não acordei bem. 3.000 pessoas me informando a imbecilidade do cotidiano, que eu mal aguento o meu. Eu deletei. E um aluno da Unicamp me disse uma frase que define o comportamento diante dessa linguagem. Ele me disse preocupado, o senhor deletou seu Face? Deletei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Vocês já imaginaram que para ele aqueles fantasmas são meus amigos? Deletei, mas tem uns 3 ou 4 perfis fantasmas meus, geração espontânea, Lamarck, eles surgiram no Face, não sei de quem, não sei de quem. O celular é universal, adiante. Significa que o homem efêmero, aqui é a imagem do escultor hiperrealista contemporâneo, que o homem efêmero decidiu criar blogs, decidiu narrar sua vida, decidiu emitir opinião. Quando eu estou com um grande público, como é o caso do Jornal da Cultura, que entram frases ou de Twitter, ou de Face, ou de qualquer outra fonte de uma rede, eu acho fascinante. Eu digo uma coisa, por exemplo, Getúlio Vargas foi ditador de 37 a 45 e um espectador escreve, não concordo. Eu fico, como assim não concordo? Com o conceito de ditadura, inexistência legislativo, repressão, violência, etc. Não, ele não concorda. Porque há uma geração que agora se acostumou a dar opinião em tudo, mesmo aquilo que não tem a menor, a mais vaga ideia. Há muita coisa que eu posso não concordar, mas em geral data não é uma delas. Eu posso dizer, eu tenho uma fonte que diz que ele sempre foi ditador, desde que ele nasceu em São Borja. Eu posso discutir isso. Mas que ele foi ditador no Estado Novo, é curioso. O homem efêmero passou a publicar suas memórias. Se as grandes memórias, como Stendhal fez de Napoleão, eram um típico de um romantismo ou de um realismo, hoje nós temos livro da Bruna Surfistini. Ou temos livro de uma moça que foi a uma faculdade com saia curta, que foi atacada, um episódio lamentável, e escreveu sua biografia. E a biografia dela é só aquilo. Esta foi a sua biografia. O dia que ela foi de mini saia à faculdade e sofreu uma vaia. O homem efêmero, aqui ilustrando com o quadro Francis Bacon, pintor contemporâneo inglês, famoso Chico Toicinho, Francis Bacon, é o homem que nasceu de uma crise que pode ser datada da época que Marx falou, que é a grande época da falência dos sistemas explicativos religiosos, a falência da metafísica, momentaneamente sustentada pela emersão de novas utopias, especialmente o socialismo. Socialismo que, como vocês sabem, ainda existe em Cuba, Coreia do Norte e diretório acadêmico da área de humanas. Em breve, só diretório acadêmico da área de humanas, porque o ditador da Coreia do Norte está matando agora até quem dorme. Essa ideia eu achei interessante. O tio dele, o secretário de segurança, dormiu
um desfile ele mandou matar. É uma ideia curiosa. Mas nós também vivemos a crise das utopias. A expressão criada por Thomas More no século XVI, a utopia, foi a marca da minha geração. Quando eu nasci, metade do mundo estava sob o signo das utopias socialistas. E a outra metade do mundo sob o signo do capitalismo. Eu vi o desmoronar do socialismo histórico. Ou seja, as utopias clássicas, quando a juventude queria ir para Katmandu, ou colher laranjas na época que Israel era uma utopia em kibbutz, ou colaborar na colheita de cana de Cuba, ou fazer projeto Rondon, essas utopias entraram em declínio. Hoje, essa geração ainda existe. Tem gente voltando de Woodstock, comendo queijo tofu. Em todas as salas tem um sobrevivente dessas utopias. Mas eles morrerão também. Um dia, eles também morrerão. E há uma crise da própria ideia de sentido e da ideia de progresso. A ideia de que nós podemos transformar, na verdade, uma crise quase de meio século da própria noção de razão. Voltaire nasceu e morreu sob o signo que a ascensão racional tornaria esse mundo muito melhor. A racionalidade também produziu bomba atômica, campos de concentração, e nós não temos a mesma expectativa iluminista de que a razão seja a redenção. Deus morreu no 19, o autor da morte de Deus, Nietzsche, morreu também, e eu não estou me sentindo muito bem. Ou seja, nem Deus nem Nietzsche, nenhum dos dois me ampara mais. Um morreu louco e outro talvez nunca tenha existido. Se é que Nietzsche existiu. Também pode ser uma invenção. Todas essas noções são noções que entraram em colapso, caracterizando um período muito mais gelatinoso do que no passado. Vamos adiante? E, ao lado da obsolescência cada vez mais galopante de aparelhos, ao fato de que o iPhone que eu comprei o ano passado não tem conserto, ele já é de 2014, e o homem da loja disse, mas esse é o iPhone 4. E eu disse, eu sou de 63. Quer dizer, ele olha para aquilo que ele me vendeu, e agora, ao tentar vender o último, ele disse que esse aqui filma e fotografa ao mesmo tempo. Ele disse, me cite uma ocasião que isso vai ser útil, que eu precise filmar e fotografar ao mesmo tempo. Não, mas se o senhor quiser, eu disse, eu vou pagar mais R$2.000 para poder fazer uma coisa que eu nunca vou precisar. Ou seja, a tecnologia faz parte de uma lógica do próprio capitalismo. É preciso criar obsolescência para vender mais. Essa é uma lógica que o Taylorismo industrial já tinha anunciado desde o fim do 19 e que nós continuamos vivendo. É preciso criar necessidades, inclusive artificiais. A necessidade que meu aparelho seja mais atualizado. Adiante? É preciso lembrar que hoje nós temos mais aparelhos celulares no Brasil do que pessoas. E nós temos pessoas, logo tem mais de um. É preciso lembrar que hoje, se o crime famélico era a amostra de uma sociedade desigual, a nossa continua desigual, mas é uma sociedade onde o crime de status é mais forte que o famélico. Eu não roubo para comer propriamente, mas eu roubo para ter um tênis ou um celular mais avançado, ou para revender. Adiante? Bem, um professor meu em Paris, Baudrillard, já falecido, disse que o século XVIII foi a era de ouro das revoluções políticas e a era de ouro da Revolução Industrial. O XIX são as revoluções nacionais e sociais, e o século XX para o XXI é a era da incerteza, no sentido de que a incerteza é a nossa mãe. Ninguém mais tem certeza de nada. Essa é uma ideia muito forte entre nós. A revolução contemporânea é o fato de que nós não convivemos mais com nenhum dogmatismo. Isso tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Por exemplo, eu posso datar as pessoas dessa sala de acordo com o comportamento que elas têm em relação a objetos descartáveis. Senhoras de mais de 50, a minha geração para frente, abrem o papel cuidadosamente para reaproveitar o embrulho. E abrem sem rasgar. Jovens rasgam. Jovens não consertam, jovens jogam fora. Consertar é geralmente mais caro. Então não se conserta. Inclusive não se consertam relações. Quebrou, passa adiante. Quando eu era jovem no interior do Rio Grande do Sul, na década de 60, em plena ditadura, num colégio católico alemão na ditadura militar, uma série de pleonasmos, católico alemão militar, uma colega minha, filha de pais desquitados, na ocasião, ia mal em matemática, e as freiras diziam, os pais são separados.
ela nunca vai poder aprender direito, porque é um lar desfeito. Quando eu fui coordenador de escolas de ensino médio em São Paulo, antes de entrar na universidade, em geral eu percebi que os alunos filhos de pais separados são mais rápidos do que os outros. Tem 2 lares, tem 2 casas, jogam um contra o outro. Tem uma habilidade meio de ONU. Mamãe disse não vai me levar para Disney porque você é um idiota. Eu vou te levar para Disney só para mostrar para ela. Ou seja, são crianças hábeis. E os que têm o azar de ter pais que não se separaram são muito mais lentos, são muito mais ingênuos, naivos. São pessoas que não progridem muito na vida porque os pais se amam. E como tal, eles não estão preparados para um mundo. Tá? Quem tem pais, famílias multifuncionais, não patriarcais, não lineares, são muito mais hábeis do que os outros. O que para uma freira do interior do Rio Grande do Sul era sinal de falta de adaptação, hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Ou seja, é sinal de uma adaptação maior. Adiante. O que significa que, perdendo as referências das utopias, perdendo os fatos, e lembrem que fora da nossa redoma, área de humanas e universidade pública, redoma a qual vocês e eu pertencemos, fora da área que ainda tem pôster do Che Guevara, fora dessa área da redoma que nós habitamos, fora da área que tem as camisetas Amor é fogo que arde sem se ver, Renato Russo, ou seja, fora dessas redomas, fora desse universo, o mundo é um mundo absolutamente perdido em relação a utopias ou a essas certezas. Adiante. E isso significa que é comum as pessoas, professores, intelectuais, alunos, de confundirem o fim do seu mundo com o fim do mundo. Porque está terminando constantemente um tipo de significante. E quem não acompanha confunde o fim deste mundo com o fim do mundo. Todas as pessoas que envelhecem constroem um imaginário absolutamente fantasioso da sua juventude, dizendo que naquela época as pessoas estudavam sem parar, todo mundo respeitava todo mundo, o Brasil era pacífico, não havia corrupção. Essa é uma das fantasias mais interessantes, né? Não havia corrupção no Brasil. Por mais que nós tenhamos nos esforçado, não conseguimos ainda ultrapassar padrões anteriores e tradicionais de corrupção. Adiante. Não é à toa que cresce em todo o mundo, especialmente eu vou me preocupar na nossa sociedade brasileira, o esoterismo. Não exatamente a religião, que é sua prima próxima, mas o esoterismo, ou seja, o domínio da prática mágica, geralmente de multi-origem. A ideia é, mande esse PowerPoint para 5 pessoas e seu dia será bom. Ou mais exótico, coloque lingerie vermelha ou amarela para ter amor ou dinheiro. Coloque uma cueca vermelha no ano novo para ter amor. Alguém de cueca vermelha, gente, no ano novo, está mais próximo do Exu do que do amor, né? Mais próximo do Exu. A ideia de que uma lingerie vai determinar o sucesso financeiro ou amoroso explica porque essa pessoa não tem sucesso financeiro ou amoroso, porque a mesma cabeça que consegue a solução é a que elabora o problema. Ou seja, a ideia de pular ondinha, a magia, as pessoas que estão passando rímel no terceiro olho já estão evoluindo para formas de consciência. A ideia de libertar-se, aí eu discuto com pessoas que, eu gosto desse ato socrático de questionar os fundamentos. Alguém me diz, a gente vai invadir, um aluno meu, a gente vai invadir o laboratório e libertar os cães. Então, um aluno meu invadiu. E eu disse, vocês vão invadir também dedetizadora? Ele disse, não, porque são animais. Estão sendo mortos em série, em câmaras de gás. É um Auschwitz dos insetos, e são animais. Mas que tipo de animal você ama? Todos. Então, cupins, morcegos, formigas e baratas também são animais. São animais. Animais monocelulares também, né? Temos que combater o álcool e os desinfetantes. O alquinho de mão é um genocídio de animais. Não, mas o alquinho de mão é um genocídio. Por que é que vocês não libertam esses? Aí eu faço socraticamente, a pessoa, claro que eu sou contra o sofrimento dos animais, socraticamente as pessoas passam a questionar esses princípios. Eu sou vegetariano porque os animais sofrem. Eu digo, Hitler também era. Hitler era vegetariano e odiava cigarro. Uma coisa importante a lembrar, que ele não tolerava o sofrimento dos animais. Hitler era vegetariano. Logo, a cenoura deve ser feliz em ser comida por mim e a vaca é infeliz. É só para questionar, não é para dizer que é bom ou ruim ser vegetariano, mas é para questionar os fundamentos. O esoterismo
traz certezas, como dizia o católico Chesterton na Inglaterra. O problema não é deixar de acreditar em Deus, mas que a gente passa a acreditar em cada bobagem depois disso. Bem, adiante. E aí chegamos a uma das 3 grandes teologias do século XX. O século XX substituiu a patrística e a escolástica por 3 grandes sistemas teológicos. Eu vou falar apenas deste. O primeiro grande sistema teológico do século XX é o empreendedorismo. A fórmula mágica mais imbecil já criada por um capitalismo que já teve dias melhores com Adam Smith e outros pensadores. Empreendedorismo é a fórmula. Quando chega numa empresa, uma palestra, eles tinham que incentivar o empreendedorismo, eles vão sair da empresa, né? Porque se um funcionário for empreendedor, ele sai da empresa e abre seu negócio. O empreendedor não é assalariado. Nós temos que estimular técnicas pavlovianas de torná-lo um funcionário mais submisso pelo método apito, choque e etc. É isso que a empresa quer no fundo. A segunda técnica teológica contemporânea é a teologia da prosperidade. E a terceira, que eu vou me deter um pouco, é a autoajuda. A autoajuda chama-se assim porque ajuda quem escreve. Por isso que é autoajuda. Não é ajuda alheia, nem ajuda social, nem ajuda do outro. É ajuda de quem escreve, ganha dinheiro, e eu fico feliz que essas pessoas ganhem. Esta senhora que escreveu O Segredo, eu tive que ler porque eu dei um curso sobre autoajuda, para tentar analisar. O curso foi um desastre, porque atraiu gente interessada em autoajuda. Quase fui linchado. Mas essa senhora, ela diz o seguinte: se você pensar, acontece. Essa ideia de que meu pensamento produz realidade é própria de crianças em fase pré-cognitiva ou operatória, até 5 anos, e esquizofrênicos em fase final. As 2 categorias que confundem pensamento e ação, realidade e imaginação, são crianças esquizofrênicos. Nas crianças, em geral, passa. Os esquizofrênicos, a invenção de remédios psicoativos está acabando tanto com a mediunidade como com essa crença. A mediunidade está terminando com Ritalina, com Lexotan e com remédios psicoativos. Eu imaginei levá-la ao prédio mais alto do mundo em Dubai que eu conheço e empurrá-la e dizer: agora pensa que você pode voar, mas pensa firme, porque o que você pensa acontece. Ela disse que a vida dela mudou quando ela entendeu que o pensamento cria, que o pensamento é. Esta crença num poder demiúrgico do pensamento, poder de criação, é uma crença mágica fascinante. Aí eu prefiro as teologias tradicionais, a patrística e a escolástica. Outra característica do mundo para o historiador particularmente árdua é que o historiador se volta ao passado, ele é arqueólogo no sentido da palavra em grego, e este é o mundo da juventude. Meus alunos me elogiam todos os anos, gente, ainda, este ano de novo, que eu estou bem para a idade. Eles dizem: nossa, eu tenho 52, mas está bem ainda. Eu vou ao banheiro sozinho, tomo banho sozinho, lembro de algumas coisas, né? De fato, eu estou bem ainda funcional. Porque para eles, aos 17, 18, 52, é um milagre, é uma Rainha Elizabeth, alguém que vai viver, uma Highlander escondida, alguém que vai viver para sempre. Nós vivemos o período de maior domínio da juventude de toda a história. Adiante. Por quê? Nós erigimos craques adolescentes. Nós confiamos em heróis adolescentes. Nós seguimos heróis adolescentes. Eu vou partir do pressuposto que esse indivíduo aqui retratado ganhe mais do que eu. O riso de vocês é inadequado, porque vocês não sabem quanto eu ganho logo. Não é científico rir dessa frase. Quando eu pergunto a Sandy conselhos de vida, quando eu pergunto a gente como Neymar conselhos de vida aos 21, aos 22, a Sandy há um pouco tempo fazia isso, quando eu faço isso, eu estou erigindo o jovem como possuidor de uma sabedoria que em sociedades tradicionais como a indiana começa a se insinuar aos 60, dado que na sociedade indiana tem a comemoração de um novo nascimento. Mas por que isso aconteceu? Adiante. Em primeiro lugar, porque a velhice se ampliou. À esquerda vocês têm a imagem do nosso segundo imperador, Dom Pedro, que, como vocês sabem, em Brasil nasceu a 2 de dezembro de 1825. E morreu em Paris a 5 de dezembro de 1891, desculpa o ano dessa foto, e morreu com 67 anos, recém-completados.
À direita vocês têm o nosso simpaticíssimo e talentoso ex-ministro da Cultura, um dos maiores cantores do Brasil, Gilberto Gil, com 72. Dom Pedro tem 67 na imagem, Gilberto Gil tem 72. Primeira conclusão, Bahia é melhor para a pele do que mãe austríaca. Mãe austríaca faz cair tudo muito cedo. Conclusão, era-se velho muito cedo. As mulheres, gente, casavam e podiam engordar livremente. A fila parava de andar. Estava garantida até o fim da vida. Lembrem, Graziella Massafera foi abandonada. Olhem para o corpo daquela mulher, coloquem o seu diante do espelho e pensem, ela foi abandonada, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Ela perfeita foi abandonada. Então, o que é que você tem de esperança? Se coloque nu diante do espelho, com uma foto da Graziella de corpo inteiro, e pensa, ela foi largada. Ela foi largada. O homem mais rico do Brasil, antigamente, Ike Batista, foi largado por um bombeiro. Uma questão de mangueira. Porém, coloquem-se lado a lado o que vocês têm a oferecer para uma mulher e o que o Ike Batista tinha. E ele foi largado por um bombeiro. Não é um homem equilibrado, põe o nome do filho de Thor, não é um homem equilibrado. A velhice se ampliou e a juventude tornou-se um padrão. Adiante? De tal forma, e é esta a parte importante para o historiador, é a primeira vez na história da humanidade que os mais jovens detêm a tecnologia. Em toda a história da espécie humana, eu gosto dessas frases metafísicas, meio Toynbee, em toda a espécie da história humana, os jovens sempre tinham que lutar para adquirir os conhecimentos fundamentais, como, por exemplo, tornar-se escribas no Egito, ou bons agricultores em sociedades neolíticas. Só os velhos sabiam as sementes corretas, a época de plantar, quais os deuses que deveriam ser invocados. Os jovens eram, como na Idade Média, chamados de adultos estúpidos, adultos burros, nome que na Idade Média se dá a crianças. Os jovens são enfants, são crianças até 25 anos na França, no Antigo Regime. E hoje, qualquer jovem de 15 anos domina mais o computador, porque aquelas pessoas que, como eu, usam computador há quase 30 anos. Qualquer jovem olha para o computador e, através de um sistema de transmissão de energia, ele sabe como funciona. Eu leio o manual, sinal claro de idade. Ler manual é um sinal claro de idade. Eu lamento quando eu troco de celular. Eu fico dizendo, o outro eu sabia usar este aqui. O jovem vai pelo método empírico, tentativa e erro. E em minutos ele sabe fazer qualquer coisa no aparelho. Eu até hoje tenho dificuldades com qualquer troca. Esta inversão é particularmente terrível para o historiador, porque eu vou dizer para alguém de 16 anos no ensino médio, e 19 na faculdade, eu vou dizer sobre coisas que aconteceram antes e antes e antes, quando para ele a tecnologia do ano passado não é mais válida. Como explicar para um jovem que houve coisas anteriores ao Orkut? Como explicar para ele que um dia houve o Orkut e que antes do Orkut houve coisas anteriores? Como interessá-lo por capitanias hereditárias se o jornal de ontem não tem mais valor algum? Como interessá-lo pelo césaropapismo bizantino se a UOL faz a notícia baixar a cada 5 minutos? E uma notícia do meio-dia já é vencida a essa hora. Como fazê-lo se interessar por isso? Como ser historiador num mundo com essa característica? Adiante. Uma tradição que era definidora da identidade das sociedades, uma gerontocracia, inclusive opressiva para os jovens. O poder dos velhos, geron, gero em grego, uma gerontocracia opressiva que foi se tornando cada vez mais um poder cada vez maior para estes jovens. Adiante? Bem, Giddens, que é o sociólogo que embasou parte do projeto do Partido Trabalhista e de um novo trabalhista, uma terceira via na Inglaterra, não vou discutir a ele, disse que no mundo pré-moderno, a grande característica é que espaço e tempo estão unidos. Quem estava num lugar, estava num lugar. Quando e onde eram a mesma coisa. As pessoas não estavam em outro lugar. Adiante? É o caso que vocês podem ver no Romântico Millet, no famoso quadro Ângelos,
e que um casal de camponês, o quadro mais popular do século XIX, o mais reproduzido de todo o século XIX, em toda a casa católica do Segundo Império e da Terceira República tinha uma reprodução do Ângelus. O casal está rezando ao final de um dia de trabalho e o casal está ali. Não estão acessando a internet. Não estão passando o WhatsApp, acabou, kkkk. Não estão dizendo nada disso. Eles estão imersos na sua crença de que aquele dia foi dado por Deus e a Deus eles agradecem. Não são melhores do que nós, não são mais felizes, só são diferentes. Adiante. O maior pintor romântico alemão, Friedrich, Caspar Friedrich, autor de quadros importantíssimos na escola romântica alemã, pinta um homem que acabou de escalar uma montanha com trajes adequados, bengala, cartola, terno, e ele está olhando a paisagem de neblina, simbolizando a consciência do indivíduo, este mal do século romântico, a consciência do indivíduo sobre si e sua reflexão. Essa ideia de 1818 não pode ser representada hoje, porque o mais importante hoje é registrar. Esse estaria fotografando e postando no Instagram. Cheguei, kkkk, riso, ou carinha, feliz, cheguei lá. Ou então, hashtag parti, para montar alguma coisa do gênero. Esta foto ficou datada, esse quadro ficou datado, porque não tem comunicação. E não tem comunicação porque a experiência se encerra nela mesma. Ele é um homem encerrado nele mesmo. Especialmente considerando que nós estamos em 1818, que completa de 16 a 18, famoso ano sem verão na Europa, por causa da erupção no vulcão da Indonésia, escrita do Frankenstein esse ano, do Mary Shelley e assim por diante. Adiante. A pergunta que eu preparei com essa reflexão: qual o sentido de fazer história numa sociedade onde ontem é passado, o ano passado é totalmente esquecido, e pensar século XIX é um absurdo? Qual o sentido de eu examinar coisas anteriores a isso? Qual o sentido de trazer à tona a reflexão, do ponto de vista político e de cidadania, num mundo para quem o passado tem um conceito muito mais raso e rápido do que antes? Adiante. O primeiro sentido é que, curiosamente, aquilo que nós, historiadores profissionais, rejeitamos em sala de aula é o mais procurado pelo público. O público ama características do que eles acham de história que nós rejeitamos em sala. A saber, por exemplo, vamos adiante, a ideia de que história seja um guia moral. Vocês vão encontrar isso em família, na sala de aula. É preciso estudar história para evitar a repetição dos mesmos erros. Se isso é verdade, história é a área de conhecimento mais inútil já criada, porque os erros são repetidos indefinidamente. Lembrem que um homem em casa jovem passa a vida ao lado de uma mulher, constrói um certo patrimônio, e quando chega no apogeu da sabedoria e da experiência, abandona aquela mulher que construiu a vida com ele e vai com uma de 18. Logo, experiência não significa nada, absolutamente nada. Que pessoa em sua consciência acha isso? Ou seja, que a partir de determinada idade, as mulheres ou são caras ou são coroas. Isso é absolutamente tradicional. Mas porque os homens, como se diz no Rio Grande do Sul, ganharam de Deus 2 cabeças, mas sangue para encher apenas uma de cada vez. Ou seja, plena de sangue uma, outra pifa por completo. A outra não funciona. Essas ideias jocosas são para dizer exatamente que o passado não nos ensina absolutamente nada. O sentido ciceroniano de história, mestra da vida, magistra vitae em latim restaurado, esse sentido foi ultrapassado. Ninguém mais em sala de aula defende esse sentido. Não é preciso estudar o passado para evitar erros no presente. Esse é um sentido que o XIX ainda cultivava com Augusto Comte, prever para prover. Adiante. Outro sentido que Santo Agostinho levou a um sistema é a história com sentido teleológico. A história que aponta. Este é o sentido da revista Veja para a história. A história da humanidade nos ensina que a Veja é a profecia sempre desse sentido teleológico de história. Isso não deu certo porque a história nos ensina, a história está conduzindo as pessoas à iluminação. Este é o sentido da Veja. Este é o sentido da Veja tradicionalmente para o grande público. É um sentido conservador, até isso nem é o defeito principal, mas é o sentido não científico da história. Que história tenha vetor, que conduza a algum lugar. Adiante.
E por fim, a história que tem a epistemologia do 19, que é a ideia da fidelidade ao documento, epistemologia de Leopold von Ranke, que é o que as famílias de vocês perguntam a você. O filme 300 é fiel ao episódio das Termópilas? E aí vocês começam. Bem, o episódio foi descrito 200 anos depois por historiadores gregos, para construir a unidade grega já sob ocupação macedônica. E, na verdade, o filme é fiel à visão americana do Iraque e do Irã, já que todos os persas falam inglês com sotaque árabe e todos os espartanos falam com inglês de Nova York. Todo espartano tem barriga tanquinho, todo traidor é deformado fisicamente, o filme é racista. O filme quer demonstrar uma tese da eugenia do 19, que gente que tem corpo feio tem alma feia. O filme é um elenco de todo o pensamento conservador americano e eugênico do século XIX e XX. Aí os pais perdem qualquer esperança que o curso que vocês estejam fazendo tenha utilidade. Eles queriam saber se era fiel ou não. E vocês decidiram explicar. O que é ser historiador? Em primeiro lugar, é ter que explicar em família porque eu escolhi este curso. Mas você é tão inteligente, vai fazer direito. Você gosta de ler, vai fazer direito, né? Mas por que você não faz uma outra coisa? O que você vai fazer com esse curso? Não? Aí vocês dão respostas que deixam os pais mais tranquilos. Transformar o mundo, aumentar a consciência, participar de movimentos políticos. Aí que os pais perdem, pelo menos aqui é de graça. Então não estão perdendo dinheiro, não estão perdendo com isso. A ideia de epistemologia do 19 é forte para o grande público. É a ideia de que o historiador seria uma espécie de positivista sofisticado que pode dizer que está certo ou errado. Esta é uma ideia difícil de explicar, porque eu sou questionar o conceito de fidelidade. Adiante. Esta é uma questão curiosa. Positivismo, como tudo que não deu certo na França, positivismo e espiritismo floresceu no Brasil intensamente. Tudo que não deu certo na França aqui teve um terreno perto. Eu morei em Paris, do lado do cemitério do Père Lachaise. O túmulo de Auguste Comte é uma doação da Igreja Positivista Brasileira, do apostolado positivista. O túmulo de Clotilde Devaux, sua musa, é uma doação do Brasil também. O túmulo do Allan Kardec é mantido por uma associação brasileira. O Brasil tem uma veneração especialmente por Comte. O único lugar do mundo que ainda tem igreja positivista é Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que ainda celebram cultos da humanidade. Eu assisti um. Auguste Comte acreditava num princípio de fidelidade, de rigor, que nós não compartilhamos. Auguste Comte e o positivismo é provavelmente um dos poucos elementos de unidade do pensamento histórico. Ser positivista é um xingamento que atinge a todas as pessoas. E não obstante, em todas as bancas, os temas mais tratados são erros de redação, falhas da ABNT e erros de data. Nós odiamos o positivismo, mas as bancas ainda são positivistas. Você errou a acentuação. Na página 436 eu notei que você botou acento em ideia e o acordo já obriga a tirar o acento de ideia. E foi isso que o imbecil entendeu do meu trabalho. Ou seja, que eu não tinha acento. Não. By the way, eu vivo cobrando isso nos trabalhos. Então, a ideia de que o positivismo morreu, ele morreu publicamente, mas seu cadáver ainda cheira em todas as academias. Você pode errar muitas coisas, que é uma opção teórica, mas se você errar uma data, você é um idiota. Logo, o critério epistemológico positivista. A história ainda é feita da precisão. E mais, a crítica ao positivismo, adiante, nos faz esquecer uma coisa que a geração dos Zanário tanto criticou, que depois o pós-estruturalismo destruiu ainda mais, e que nós não podemos esquecer que, apesar de nós termos rejeitado o Langlois-Saint-Hugo, apesar de termos rejeitado a ideia de que a história é feita por documentos e por precisão documental, a frase que a história se faz com documentos, que pá de documento, pá de suar, essa é uma história que continua válida. Sem documentos, eu não tenho história. Sem documentos, hoje ampliados para filmes, para imagens, para qualquer coisa, quaisquer que sejam as minhas opções, sem documentos não há história. Sem documentos, eu sou um comentarista de fatos alheios. Sem documentos, eu não tenho aquilo que o Evaldo Cabral de Mello chama da intuição do historiador. O que mudou é o nosso conceito de documento. Mas continua a frase que pode estar no espelho do banheiro de vocês. Pá de documento, pá de história. Sem documentos não se faz história. Esses documentos podem ser gráficos, podem ser fotos, podem ser túmulos, podem ser cerimônias, mas sem documento. Eu não faço história. Adiante. Vejam,
O que resta, então, para um fazer histórico profissional? Eu quero chamar a atenção, vamos adiante, de alguns elementos muito importantes para nós historiadores e que fazem uma falta profunda no mundo de hoje. O primeiro nasceu do nosso contato com a antropologia e a filosofia. A história não é fértil em produzir teorias novas. Ela é fértil em absorver das áreas vizinhas, como filosofia, antropologia e sociologia, esse conceito. Relativismo. Entender que as coisas são referenciadas a partir de etnocentrismos. O europocentrismo é o nosso mais comum. É uma das grandes contribuições da antropologia para nós e uma das grandes reflexões do historiador. Ser relativista. Quando eu digo numa plateia que não é de profissionais como vocês, não é da nossa área, que o amor materno não existia no século XVI, eu tenho reações da plateia. Mas como assim? Os bichos amam os animais, seus filhos. Não? E não preciso nem chegar a exemplos, não? Lá sei eu, de Susanne Richthofen ou do casal Nardoni, que aliás seria a família perfeita, né? O casal Nardoni adotando a Susanne, não, e mais um menino da rua Cuba, numa família integrada. O relativismo é quando você faz as pessoas entenderem que tudo o que a cerca é fruto de uma questão histórica. Que quando Foucault, na história da sexualidade, lembra que um patrício romano tinha que ficar por baixo no sexo, porque ele era dominante na relação, e ficar por baixo é o sinal da dominação. E quem se esforçava era esposo ou escravo ou escravo. Os romanos encaravam absolutamente tudo. Quando eu tento entender, tomando Foucault na sua história da sexualidade, que na vida dos 12 Césares, Suetônio diz que Cláudio era tão idiota, era tão limitado, o que ele chama de quinto César, o quarto imperador, que foi o único de todos que jamais teve sexo com homens, só que saía com mulheres, sinal da sua idiotice total. Ele era heterossexual, só podia ser uma pessoa limitada. Se no século I isso é pensado dessa forma, é o relativismo. Como nós construímos identidades de gênero, como nós construímos identidades de vários tipos. E quando nós dizemos, nossa, é absolutamente inovador o movimento Black Beautiful da década de 60, Reiobá, no Rio de Janeiro do século XIX, foi o primeiro grande Black Beautiful da nossa história, de cartola, com quase 2 metros de altura, conversava com Dom Pedro II de igual para igual, no Rio de Janeiro. É uma das grandes personagens do século XIX urbano, Reiobá, que se dizia descendente de um imperador africano, né? Reiobá já falava exatamente isso, 100 anos. Ou seja, que todas essas questões se transformam e têm referenciais mutantes, e que o historiador traz à tona o valor do tempo e dos valores do tempo. Este é um dos grandes contributos da história a partir da antropologia. O outro exemplo disso é quando no livro primeiro, que eu uso todos os anos na graduação, nunca troquei esse texto desde que eu comecei a dar aula de América, o ensaio 31 do livro primeiro de Montaigne, Dos Canibais, no qual ele pergunta se esses índios canibais do Brasil seriam menos nobres que um francês. Ele conclui que são mais nobres, apesar da referência de Michel de Montaigne, um amigo de Etienne da Boétie, ser uma referência europeia, porque ele diz que os índios são melhores porque têm valores cristãos e europeus de cavalaria, de honra, etc. Ele está introduzindo na filosofia, nos seus ensaios, a noção de relativismo. Essa noção que é difícil explicar para as pessoas até hoje. Maternidade é uma invenção. Não há adolescentes na maior parte das sociedades humanas. A adolescência é um fenômeno urbano, segundo o livro História da Juventude, um fenômeno urbano recente. Não há crise de adolescência entre indígenas. Na Amazônia eles põem a mão numa, maior parte das tribos, numa luva com formigas venenosas e tiram a mão, choram de dor, e a partir daí são homens. Não tem banheiro, crise, bateção de porta, você não me entende, não tem nada disso. Essa luva devia ser trazida para a sociedade ocidental, devia ser costurada na mão da maioria dos adolescentes para isso. Adiante, historicidade é a nossa grande diferenciação, gente, para outras áreas. É a nossa grande diferenciação. Quando vocês encontram um matemático, e nós nos diferenciamos dessa área, porque quem veio fazer história não tem a menor noção de tabela periódica, nunca entendeu o binômio de Newton, é isso que nos une também. Olhávamos para aquilo aos 12 anos, para que serve isso? E os nossos colegas matemáticos olhavam para a aula de história e perguntavam para que serve isso? E hoje eu, historiador profissional, digo para ambos,
vocês estão pegando a noção de serventia e utilidade e aplicando a noção de felicidade à serventia. Isso é fazer história, isso é historicidade. É você perceber que a pergunta é histórica. Perguntar para que serve isso é uma pergunta histórica. Que em 1965, 66, para o festival, 67, 69, Monterrey e Woodstock, as pessoas queriam ir para Katmandu. E hoje elas querem ir para Miami. Isso é historicidade. Não? Ou seja, é a noção de que os valores se transformam, eles são inseridos num tempo, e que a nossa própria noção de historicidade é histórica. Ou seja, eu posso aplicar a crítica à crítica. Nem todas as sociedades pensaram dessa forma. Nem todas as sociedades tiveram esse relativismo. E nós custamos a encontrá-lo. Historicidade é inserir cada conceito e não cometer o pior erro para um historiador, que é o anacronismo. Não é cometer aquele erro que está, por exemplo, em Autores de América, dizendo uma princesa asteca se apaixonou, ou seja, fazer uma projeção do romantismo do 19. Entender que o casamento entre romanos é um negócio. Entender que a ideia de ser feliz no casamento é muito recente e ainda está em debate. Entender que o celibato é uma instituição que não tem ainda 1000 anos na Igreja Católica, quer dizer, fez 1000 anos na Igreja Católica, considerando o governo do Papa Gregório VII. Ou seja, que todas essas noções são noções absolutamente heterossexualidade, uso de drogas, astrologia, que essas noções, Freud matou pacientes com cocaína, matou e aí disse, acho que não vou usar mais, porque estavam matando pacientes com cocaína. Quando eu trabalhei com o arquivo do Estadão, para um artigo antigo, mais de 20 anos, havia anúncios de cigarros de maconha na capa do Estadão, cigarros chavantes, relaxantes naturais. Ou seja, que propaganda infantil tinha crianças fumando na década de 20 e 30, que esses valores que nós temos hoje não são errados, mas são históricos, são inseridos numa historicidade. E isso o historiador tem. Não quer dizer que eu sou um ser sem história e sem tempo. Adiante. Que outro é a capacidade de interpretar um texto, e grandes historiadores, ao inserir um conceito dentro da lógica do texto, cometem erros. Vocês lembram do célebre debate sobre a palavra civilizados entre Carlos Guilherme Mota e Sérgio Buarque de Holanda. Carlos Guilherme disse que a palavra policiado, desculpa. Carlos Guilherme disse que o interior da Bahia era policiado, porque ele viu num documento, trabalhando com a Inconfidência Baiana, disse que era sinal de repressão. Aí o Sérgio Buarque responde: esquerdismo, doença infantil da história. Ou seja, a definição de uma palavra, que a palavra religião no século XVI quer dizer ordem, que as palavras têm significados absolutamente variados, que os símbolos de rebeldia variam muito, que as noções de rebeldia variam, e inserir essas palavras no sentido interno da hermenêutica, que nasceu na análise do texto bíblico e que hoje é uma das bases da análise documental. Adiante. E que a verdade, seja no conceito grego de emuná, no conceito hebraico de emunás, conceito grego de aletheia, verdade, belo e bom, seja no conceito latino de verbis, que a Marina Chauí destrinça, a verdade é filha do seu tempo. E que essa verdade é absolutamente mutável. Quando eu discuto, especialmente eu que trabalho com religiões, discuto com religiosos, ele diz, mas Jesus é a verdade. Bom, quando Pilatos perguntou, qui est veritas para ele, que é a verdade, ele não respondeu. Segundo Nietzsche, é a única pergunta interessante de toda a Bíblia. E Jesus, se Jesus não respondeu, o que eu vou responder o que é a verdade? Ou seja, verdade é uma noção específica, e esse relativismo não significa que tudo que eu disser é válido, mas que as noções que validam cada verdade são estudadas. O historiador é o desnudador de todos os andaimes com o qual se constrói o edifício da validação social. E todas as pessoas que dizem mulheres sempre foram desse jeito, se encontra um historiador, ele demole essa noção. As pessoas que dizem sempre houve pobres no mundo, não é verdade. Nós tivemos a maior parte da experiência humana nesse planeta sem diferenciação social. Então, que as verdades têm que ser explicadas. Como eu digo, acabei de dar uma palestra na CNBB, e olhem o que eu disse para eles, foi curiosíssimo, lá em Campinas, por sinal, na sede da CNBB. Eu disse que o único erro que eu acho que a Igreja Católica fez ao longo dos seus séculos, fora as violências como a Inquisição, é que para afastar os padres do sexo, impediu de casarem. A única coisa que afasta o sexo é o casamento. É o único remédio inventado para você parar de pensar nessa bobagem.
passar a beijar na testa, a dormir de conchinha sem nunca mais pensar nessa bobagem, a focar na carreira. Casamento é ótimo, você foca na carreira, você abandona essa ideia de orgia, ter que sair, você passa a ficar em casa, passa a ver Faustão neste momento, acabou. Para afastar os padres do sexo, que obrigados todos a casar, eles seriam santos, como todo homem bem casado, né? Beija na testa, né? E faz, chama de mãe, vai ao supermercado de moletom igual o da mulher, grita no corredor, tem palmito, mãe? E aí, não tem. Isso é que é uma vida estável, legal. Impedindo de casar, a gente pensa em sexo o tempo todo, né? Casando, acaba. O pijama é a mortalha do sexo. Botou pijama, acabou essa bobagem que desidrata, que é desagradável, e assim por diante. Adiante. Eu vou lembrar um setor de um homem que, pessoal e historicamente, eu admiro muito, Marc Bloch, assassinado num campo de concentração pela barbárie nazista. Marc Bloch lembra uma coisa que, em parte, a minha geração, muito influenciada por discursos dominantes de esquerda, perdeu, que é a noção de lúdico. A história deve ser agradável para quem faz, e deve ser agradável para quem tem contato com ela. Marc Bloch diz, logo no início do seu Métier historien, publicado póstumamente, exatamente isso, né? Se ela não divertir, não serve para nada. Só que houve uma geração que achou que divertir era um projeto de russo branco, ou de menchevique, ou de aristocrata. A aristocrata nunca se diverte, eles são azedos. Olha o Charles, olha a cara do Charles. Olha a cara deles, nunca sorri. A diversão é uma invenção da atividade da alma. A história deve ser divertida não no sentido de engraçada, mas lúdico no sentido de envolvente pelo prazer. E se eu tenho este prazer da leitura, da produção e do texto, se eu sorrio lendo, ou escrevendo, ou pesquisando, se eu entro emocionado quando se abre uma caixa de documentos, como há pouco eu estive em Sevilha, e abre a caixa, vem aquela lufada de ácaros, isabelinos, manuelinos, coisas que estão esperando um historiador a sangue novo, né? Se eu tenho isso, se isso me diverte, eu estou no campo correto, né? E posso não ser capaz de dizer com clareza grandes projetos da utilidade do historiador, mas posso ser capaz de dizer que desde que eu me formei em História na graduação até hoje, tem me divertido muito, tem me dado muito prazer, tem me comunicado muita alegria. Isso, para mim, tornaria a história útil, pelo menos para a minha biografia. Claro que eu venho de uma geração que precisa dar uma resposta um pouco mais social do que essa. Adiante, eu vou lembrar a vocês que os livros que mais vendem hoje não são de historiadores. Eu considero o projeto do Laurentino, a quem eu vim a conhecer, eu considero o projeto dele um projeto simpático de mercado. Ao contrário de obras como a do Leandro Navak, que eu acho desonestas. Leandro Navak escreve aquela história politicamente incorreta da América Latina. Lá ele diz desatinos. Por exemplo, ele diz, pega a tese de doutorado de Allende, médico e presidente socialista do Chile. Allende fez uma tese pioneira na década de 30, demonstrando que o racismo era uma imbecilidade, e dialogou com todos os racistas da Europa e do Chile, e foi respondendo a eles como médico. E o Navak coloca os trechos que ele copia dos racistas, dizendo, isso está na tese de doutorado. E está. Isso é desonestidade intelectual. Isso é desonestidade intelectual. Aí eu nem entro nesse mérito. É uma questão de caráter. Uma questão de caráter. Eu acho que diferente, Laurentino é um homem, um sociólogo, que vai para uma área que ele não entende, que é século XIX, pesquisa bastante e tem um texto muito simpático. Defeitos para um historiador profissional. Ele enfatiza o anedótico em detrimento do analítico. Mas ele seduz uma massa que lê isso. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas gostem de ler Harry Potter. Não tenho problema nenhum que elas gostem de ler Laurentino Gomes, que é o lúdico no sentido da grande massa. Porque essas pessoas não estão em dúvida se vão ler Habermas ou Laurentino Gomes. Não sei se hoje, se eu pego um texto do... Não sei, eu vou pegar a Escola de Frankfurt. Não, vou para o Laurentino. Elas não estão divididas nisso. Quem lê Harry Potter não está dividido entre a Montanha Mágica, não está dividido entre Finnegan's Wake, do Joyce, e Harry Potter. Não está dividido. Não. Quem lê Veja não está dividido com nada. É absolutamente fascista. É tapado em qualquer sentido. O Laurentino faz uma história honesta no qual ele pega marcos cronológicos
e agora anunciou, essa semana, que vai produzir 3 livros sobre escravidão. Bem, os livros clássicos de escravidão, desde Joaquim Nabuco, Kátia Matoso, até Gorender, Silvia Lara, minha colega, esses livros clássicos de escravidão são feitos para todas as 8 pessoas que trabalham com aquele tema. E os 8 leem e discordam imediatamente, porque essa é parte da academia. Não gostam antes de abrir. O debate que mais move a nós historiadores que trabalhamos com a ideia de sistema colonial é o debate entre o Rio de Janeiro, entre o debate entre Matoso, entre o debate de Fátima Bicalho, Laura, Fernando e o Espanha entrando em Portugal como uma espécie de freelancer caindo aqui. Eles se reuniram em Paraty, numa área neutra entre estados, para debater essa questão. Não chegaram a nenhum acordo. Esse debate que eu explico aos meus alunos, e a posição de nós, historiadores da América Latina, e a posição dos historiadores do Brasil, esse é um debate que anima todas aquelas 12 pessoas da AMPU que trabalham com o sistema colonial e que se reúnem num grupo de trabalho na AMPU. Quando tem praia, lota mais. Quando a AMPU é no interior, lota menos. Quando tem praia, como foi em Fortaleza, foi impressionante. Aquilo era um Bangladesh de historiadores. Lotaram. Quando é num lugar mais interiorano, parece que atrai menos. Bem, com isso aqui, ele está trazendo para um conhecimento de muita gente, está em aeroporto, e eu não tenho nada contra isso. E digo aos meus alunos, leiam esse tipo de livro, para verem que é um autor sem preocupação acadêmica, mas sem dizer bobagens, mas que escreve bem. Sem usar aquele refinamento jurídico de um Faoro ao escrever Os Donos do Poder, sem utilizar a beleza do Sérgio Buarque, especialmente As Visões do Paraíso, e sem utilizar aquele texto tão aberto a novos campos, como é o caso dos capítulos de História Colonial do Capistrano, especialmente o Sertão, que é um capítulo maravilhoso, sem se ater a questões sociologizantes, ele apresenta questões essas e faz as pessoas, como o livro 1789, também, que é sobre a Inconfidência Mineira. No meio do livro encontramos uma informação que poucos historiadores sabem, que eu não sabia, que Joaquim Silvério dos Reis, um modelo de traidor construído pela historiografia, vem a ser tio do Duque de Caxias. Olha que coisa que muda a vida da gente. Através desses episódios familiares, de fazer essas relações, que num setor mais sofisticado, Grunzinski faz no seu História do Novo Mundo, eles trazem para o grande público reflexões, muitas vezes que eu discordo, mas que tem uma linguagem que nós precisamos aprender. Escrever sem a feiura da linguagem acadêmica. Escrever de forma rigorosa, como fez Sérgio Buarque. Escrever de forma precisa, como fez Marco Bloch na Sociedade Feudal, sem a feiura de escrever assim, abstract da tese. Este trabalho tem por fim analisar a análise do crescimento da inflação entre os trabalhadores do Brasil. Com isso, pretendo, é de matar. É de matar. Não tem beleza, não tem paixão, não tem entusiasmo. Tem apenas um trabalho que só tem uma utilidade, servir para a banca. Para que a banca possa dizer que a margem esquerda da página 236 quebra a norma recente que a BNT lançou ontem à noite. Que a BNT é igual a nutricionista. Muda completamente. Adiante. Biografias do Fernando. A curta biografia de Olga, que foi o primeiro best-seller do Fernando, e a Imenso Chateau, que trouxe tantos debates sobre as origens da imprensa, da televisão no Brasil, a história de Assis Chateaubriand, essas biografias trouxeram para o grande público, no interesse que o grande público tem em particular por descrições de vida, um debate ótimo. E, de novo, é o meu conselho. Ao ler livros mais pesados, como Corações Sujos, do Fernando, sobre a máfia japonesa pós-guerra, ao ler livros mais leves, como Olga, engajados num determinado procedimento, ou A Ilha, que é anterior a isso, nós aprendemos com os jornalistas, como o Fernando, a como explorar bastante essa parte lúdica. Mas história não é um texto para ser apenas lúdico. Mas quando eu digo que não apenas lúdico, eu estou defendendo subjetivamente que ele deve ser também lúdico. Eu participo pelo menos de uma banca por semana, em geral 2, durante o ano inteiro. E achar um trabalho, muitos, muito bons, que seja um trabalho bem escrito, está cada vez mais raro. Dentro do nosso sistema taylorista CAPES-CNPq,
dentro desse taylorismo da CAPES, que você tem que pensar algo em 2 anos e meio, depois pensar algo em 3 anos e meio ou 4, o que vai sair é uma fábrica de bonecos de gesso, que devem produzir rapidamente. Depois pega a sua tese, destrinça em partes, apresenta em congresso, transforma em artigos, começa a publicar, e cada vez mais eu encontro gente falando a mesma coisa nos congressos há muito tempo. Se vocês acompanharam algumas pessoas pelos congressos, estão falando a mesma coisa há muito tempo. Adiante. Eu vou destacar, para encaminhar a um fechamento e ao debate com vocês, que o mercado valoriza a escrita e a beleza do tema. A grande questão do mercado é a estratégia do blockbuster, do best-seller, que deve prender nossa atenção. Isto não é um modelo para o historiador, porque nós não podemos estar inseridos na lógica de mercado. Mas não estar inserido na lógica do mercado não implica rejeitar por completo a ideia de que seria bom que mais gente me lesse. Seria bom que em alguns momentos eu escrevesse artigos mais pesados, que precisam de um arcabouço teórico mais sólido. Em alguns momentos eu fosse capaz de escrever obras que mais gente pudesse ler com prazer. Adiante. Eu vou então pensar a partir de Mark Bloch, pensar a partir dos modelos, algumas indicações de coisas que eu admiro em historiadores profissionais que escrevem bem. A capacidade do artesanato junto com a intuição. Historiador cultiva bonsai, nunca agronegócio. Historiador trabalha uma pequena planta que é a sua hipótese. Nunca planta eucalipto, nunca planta em larga escala, nunca produz em larga escala. Ele tem intuição junto com o artesanato. Historiador é baseado em fontes, sempre, nunca superamos isso. Mas agora cada vez mais em que as fontes sejam vistas a partir de hipóteses e construtos teóricos. Que tenha prazer no texto, mas que o texto seja rigoroso. Que não se escreva aquele tipo de coisa que eu abomino quando os meus orientandos fazem. Primavera do ano de 1527. 12 frades olham para o horizonte. Eu mando cortar imediatamente. Isso é absolutamente errado em história. Isso é um exercício ficcional ruim. Não é isso que eu estou defendendo. Mas vocês fazerem como no obra Guilherme Marechal, do Jorge Deby, iniciar com a descrição da morte do Marechal. Vocês fazerem como Domingo de Bouvier, pegar um fato através da história. Vocês fazerem como grandes especialistas fizeram, é uma maneira de prender o leitor com o amor que vocês têm ao objeto. Exemplos, vamos ver, por favor. Todo historiador trabalha com retórica. Alguns essencialmente com a escrita, mas todo historiador no Brasil é também professor. Logo, a retórica oral também é importante. Trabalhar com pessoas que não sabem escrever e não conseguem falar com clareza o que acreditam, que entremeiam suas frases com interjeições. Eu queria, sabe, nesse momento assim, aqui nesse convite, agradecer aqui esse convite da Ampul, que é de matar. É de matar. Faça um curso, tome aulas, leve um choque, faça alguma coisa que faça você dizer com clareza, objetividade, bom tom de voz o que você vai dizer. E diga. Eu não aguento mais, tem 20 minutos para apresentar, traz 45 páginas. E quando está na página 6, a pessoa começa a lembrar, o tempo está esgotando. Né? Ah, mas eu tinha tanta coisa, mas foi agora que você descobriu que tinha 20 minutos? Quer dizer, isto é uma habilidade retórica. E toda comunicação e toda aula devem ser assassinadas pelo autor e não morrer de velhice. Quando a aula começa a morrer de velhice, as pessoas começam a cansar, é que o autor não matou a tempo essa aula. Adiante. Eu vou mostrar a vocês autores que pegaram fontes e que eu admiro. É uma escolha subjetiva. Vocês podem ter dezenas de outros e eu teria dezenas para acrescentar. Não peguei nenhum grande autor teórico. Peguei autores com fontes, grandes autores teóricos, mas autores com uma fonte específica. Vamos ver. Adiante. Por exemplo, admiro muito Michel de Certeau, pela capacidade de erudição de filosofia, teologia e história. Admiro muito o historiador americano que nasceu em 1915 e está vivo. Pelo menos estava até ontem. Estava até onde? O grande Chorst escreveu um livro analisando Viena Foncière e cruzou
todas as grandes fontes, desde a economia do Império Austro-Húngaro ao Freud, desde a música vienense até o poder em declínio de um império multinacional, e fez um dos livros mais bonitos de se ler, Viena, fim do século. Essa capacidade de um historiador profissional de cruzar coisas que eu achei admirável. Sem esquecer o rigor e a erudição, ele produziu narrativas maravilhosas sobre o cotidiano de Viena. Adiante. Admiro muito esta mulher canadense-americana, que escreveu esse retorno de Martin Guerre, que depois dá origem até a filme, dá origem à crítica, que não naturalmente pode ser debatida, no livro 9 Visões de História, da Maria Lúcia Palhares Burke, ela traz essa crítica. Tudo está perdido quando no século XVI as pessoas sabem mais sobre Martin Guerre do que Martin Lutero. Não? Ou seja, nós ficamos agora no micro, no Ginsburgiano, no fenômeno isolado. É uma crítica boa para se debater, mas essa mulher que fez história com paixão, fez política, recusou a participação americana na guerra do Vietnã, teve que migrar para o Canadá por causa disso, não conseguia mais emprego nos Estados Unidos, e suas obras, junto com outros historiadores, são obras exemplares para mim de escrita, rigor e imaginação, inclusive porque ela tem que reconstruir uma vida sobre a qual há pouquíssimos documentos. Adiante. Admiro muito a capacidade do Thompson de lidar com fontes e cruzar fontes literárias, cruzar fontes econômicas e cruzar fontes políticas. Os 3 volumes da formação dessa classe operária são uma aplicação criativa e genial do marxismo inglês. Gosto muito do Christopher Hill também, e acho, desde a minha juventude, que Hobsbawm foi aprendendo a escrever ao longo da vida, porque seus primeiros livros são intragáveis. Ele foi aprendendo a escrever. Comparem um livro brilhante como A História Social do Jazz, com um livro como A Era das Revoluções, que é difícil, trancado, porque as frases são mal construídas. Bom, mas ele é um bom historiador, só com frases mal construídas. Não é o caso do Thompson, que é um bom historiador, com frases bem feitas, junto com Christopher Hill, que eu admiro muito, Todo Mundo de Ponta Cabeça, O Eleito de Deus, a Bíblia e as Revoluções inglesas. É um exemplo de autor que cruza fonte, imaginação, rigor e beleza de texto. Adiante. Eu podia fazer a lista de todos, porque apesar de achar a pessoa não de todo simpática, ele é um dos maiores historiadores do Brasil. Diplomata, Cabral de Melo trouxe à tona um Brasil holandês com grande rigor, com grandes inovações historiográficas, redefiniu nossa visão de Maurício de Nassau, que até ele a gente tinha a ideia de um príncipe progressista, que é absolutamente avançado. A fronda dos masongos é linda, a metáfora fronda do movimento contra Luís XIV jovem, a ideia da fraude na Pernambuco colonial para esconder a origem judaica de uma família. Todos esses textos são exemplos. Ignorem um pouco o homem igual Cabral de Melo e leiam os textos. Ele é meio azedinho, mas os textos são... Ele disse que a vegetação brasileira é depressiva, todo esse verde. Ele disse numa entrevista nas páginas amarelas, mas tem todo esse verde depressivo. Né? Ele é um diplomata. Ou seja, isso é muito bom. E ele é claro agora na Academia Brasileira de Letras que o historiador se faz com fontes e conhecimento literário. Adiante. Sempre admiro em todos eles as mesmas coisas. Fontes definidas. Fontes claras, específicas, fontes que eu possa ter acesso. Fotografias, quadros, documentos, gráficos, tabelas, histórias de vidas e assim por diante. Fontes muito definidas. Quanto mais definidas, melhor. Uma narrativa envolvente, agradável, uma narrativa que faça do leitor um cúmplice da minha obra. Conceitos sólidos, mas não aquilo que na minha juventude a gente chamava de marco teórico. Marco teórico era que começavam todas as teses da USP. Começava com marco teórico, ou seja, um comentário sobre Feuerbach, Marx e alguma coisa do gênero, uns 2 ou 3 toques de Gramsci, uma defesa dos intelectuais orgânicos, aí você ia para a tese ignorando tudo aquilo. Isso chamava marco teórico. Quase todas as teses de uma época tinham isso. Conceitos não dogmáticos. Imaginação criativa e rigor. E muito. Todos esses autores que eu citei, à esquerda e à direita e ao centro, têm em comum serem grandes leitores de literatura e de outras fontes. Thompson cita desde Charles Dickens' Hard Times até cita Robinson Crusoe e outros autores de literatura. Nenhum deles é um avesso
à fonte literária, ao debate com o Quixote, com Shakespeare e com a percepção dos cercamentos que aparecem na obra Ricardo II, por exemplo, de Shakespeare. Todos eles são grandes leitores de literatura, grandes ouvintes de música, todos eles são pessoas que têm inclinação orgânica com a cultura. Ou seja, isso os une como autores. Adiante? Com isso, eu quis mostrar a vocês subjetivamente modelos variados, muito distintos, para que vocês possam escolher, inclusive, modelos, aprender, ler, subir, como se dizia na Idade Média, nós somos anões que subimos no ombro de gigantes, poder ver adiante, poder aplicar isso, entender que por menor que seja o tema, por mais obscuro que seja o tema, eu posso transformá-lo num tema maravilhoso. Nathalie Simon Davis pega um camponês obscuro. O livro Montaigu, que eu não citei aqui, Cátaros e Católicos numa aldeia occitânica, pega fofoca de vizinhos como fonte. Outros pegam da Inquisição um dado absolutamente menor. Outros, como Mott, pegam uma travesti baiana do século XVII e fazem uma obra maravilhosa. Outro pega fontes funerárias, né, sobre a morte a uma festa. Outros pegam cemitérios, pompas. Os campos são maravilhosos. Uma ex-professora minha que deu palestras, não regularmente, a Gilda de Mello e Souza, ela que não tinha nenhuma preocupação com isso, faz um livro maravilhoso sobre moda, o espírito das roupas. Um livro maravilhoso, uma grande obra sobre o espírito das roupas. Cada um pegando no seu interesse, na sua área, e transformando aquele tema num tema vivo, orgânico, com o qual ele completa um tijolo desse conhecimento e faz as pessoas pensarem, debaterem, questionarem sua certeza, com essa vocação histórica estrutural, desde Heródoto, que é vovô, até os grandes do XIX, que são papai, não? Os do século XX, que são já tios próximos, todos eles com a mesma vocação, mudar a maneira de pessoas pensarem a eternidade, inserir tudo no seu tempo e ser, como dizia Heródoto, testemunha, histor em grego, testemunha de uma transformação, e mostrar para as pessoas que toda a história é absolutamente humana, feita por humanos, logo pode ser transformada também por seres humanos. Essa vocação que é revolucionária, pelo menos do ponto de vista filosófico, quando muitas vezes político, é aquilo que eu encerro para vocês pensarem. Nós, historiadores, temos em geral a nossa função em baixa conta, mas nós somos profundamente importantes para os ditadores, porque a única coisa que eles mexem no currículo quando sobem ao poder é história e filosofia. Eles não mexem na matemática, não precisa. Ninguém entende, ninguém gosta, não tem problema nenhum. Eles mexem na história. O que fez Getúlio, o que fez Hitler, o que fez Mussolini, foi mudar o currículo de história. Logo, aparentemente, os democratas não nos dão muita importância, mas os ditadores nos dão uma enorme importância e fazem isso. Para vocês terem uma ideia, eu sou tão antigo que eu fui professor de educação moral e cívica. Vocês terem uma ideia da idade do tio. Ou seja, eu me formei numa época que a gente saía com diploma de OSPB, Educação Moral e Cívica, e EPB na faculdade. Então dava aula de moral e cívica. E tinha que fazer a carteirinha e mostrar que não tinha registro no DOPS para ser professor de moral e cívica. E foi nessa disciplina, História, OSPB, Moral e Cívica, que pela primeira vez nas salas de aula começa uma crítica sistemática ao regime militar. Porque nós temos uma vocação para a crítica e para o pensamento. Isso faz parte da nossa estrutura. E com isso, gente, tentando falar para todos os padrões e níveis aqui presentes, diferentes expectativas, eu me abro agora para a parte mais importante, que é o debate, a crítica, a contestação, o aprofundamento que vocês possam fazer de tudo isso. Mas, por enquanto, era só. Muito obrigado pela atenção.